Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado. Está a começar Rádio Sem Fronteiras News, edição de quinta-feira, quarto dia útil da semana, 16 de setembro de 2021. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela ao regresso da população de Kisanga às suas zonas de origem. Mais uma vez, saudações. Este e outros assuntos, amigo ouvinte, vão merecer destaque ao longo deste jornal. Eu sou Rui Celestino Minja, vou editar e apresentar. Luciano Bernardo João encarrega-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos uma ótima escuta, o desenvolvimento desta e outras matérias. Já a seguir, bem-vindos ao Rádio Sem Fronteiras News, de 16 de setembro de 2021. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela aos jovens a não se deixar levar pelos burladores em troca da vaga para o ingresso às fileiras da corporação. Assunto a acompanhar daqui a pouco. Para já, vamos abrir o nosso jornal com uma nota da PRM que dá conta de que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela ao regresso da população de Kisanga às suas zonas de origem. Bernardino Rafael falava esta quinta-feira em Pemba durante o seu discurso da parada que marcou a entrega de 11 viaturas para reforçar a patrulha com vista ao reforço da ordem e tranquilidade públicas nos distritos de Muidumbi, Nangado, Mocimba da Praia, Palma e Kisanga e outras para o mesmo efeito ao longo da Estrada Nacional número 380. Eu peço que a população de Kisanga pode voltar para casa. O tempo diz-nos que Kisanga está livre de terrorismo. Podem voltar. É verdade que as vias de acesso estão difíceis, mas não é impossível chegar a Kisanga hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que estão mais para o norte. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique disse, por outro lado, reconhecer o desafio que a população vai encontrar no terreno, sobretudo devido à destruição das residências, celeiros de produção por terroristas e à degradação das vias de acesso, mas acredita na capacidade do povo e prometeu reforçar a presença dos homens da lei e ordem para estancar quaisquer atos que atentem contra a circulação normal de pessoas e bens. E nós estaremos em Kisanga, como a Polícia da República de Moçambique. Sei que algumas pessoas estão a voltar, algumas comunidades, mas vamos voltar todos para poder produzirmos nas nossas terras. A riqueza do moçambicano é a terra, é ali onde sai tudo, mesmo a roupa que a gente põe é resultado da produção. Então vamos produzir, vamos pescar em Kisanga, que as praias, o peixe também já multiplicou-se, vamos voltar para lá. Numa outra abordagem, o inspetor-geral da Polícia assegurou igualmente o reforço da patrulha ao longo da Estrada Nacional número 380, concretamente nos troços Auace, Mocimba da Praia, Auace, Moeda, Macumia, Auace, Mocimba da Praia, Palma e Namaua, Nangado, com vista à reposição da ordem e tranquilidade na região norte e centro da província de Cabo Delgado. Essas viaturas vão facilitar a circulação dos cidadãos nesses eixos a que nós referimos, ou esses troços, mesmo se for necessário nós escoltarmos os carros para poder chegar com segurança onde as pessoas e os seus bens devem chegar, onde as pessoas querem regressar chegar. Mesmo os semicoletivos podemos escoltar a levar os cidadãos do regresso das suas casas. De recordar que o apelo para o regresso da população de Kisanga e a entrega de 11 viaturas para reforçar a patrulha no norte e centro da província de Cabo Delgado acontece numa altura em que a população vê uma luz no fundo do túnel devido à aparente calma vivida nos últimos dias com a recuperação de Mocimba da Praia numa intervenção militar conjunta entre as forças moçambicanas e ruandesas após 12 anos nas mãos dos insurgentes. Rádio Sem Fronteiras News, edição de quinta-feira, 16 de setembro, está sendo transmitido a partir dos seus estúdios na cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado. 102.1 é a nossa frequência modulada e, amigo ouvinte, poderá acompanhar-nos através do nosso link www.radiosemfronteiras.org
Agora vamos chamar e antena jornalista Manassa Mahando, mais uma nota da Polícia da República de Moçambique, mas desta feita dá conta de que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela aos jovens a não se deixar levar pelos burladores em troca da vaga para o ingresso às fileiras da corporação. O apelo de Bernardino Rafael acontece numa altura em que decorrem em todo o território nacional inscrições para as vagas a membro da PRM. Rafael disse que os jovens não podem e nem devem compactuar com os atos de corrupção e alertou que, em caso de atos ilícitos, aliado à corrupção, as duas. O processo é presencial, cada um vai ao comando provincial, se inscreve, preenche a ficha. Se há alguma coisa para pagar, vai ser indicado a conta, paga e cumpre aquilo que vem nas instruções. Nada se cair nas mãos dos burladores. E os burladores, seja a polícia, seja cidadão comum, estaremos em cima deles. Queremos apelar a todas as províncias, sobretudo aquelas províncias propensas a práticas de burlas, aos colegas, província de Gaza, Manica, Tete e as restantes províncias como Zambésia e todas elas, que nós estamos vigilantes e apelamos à juventude também estar vigilante, não cair nas mãos dos burladores. O inspetor-geral da PRM alertou ainda que este ano as responsabilidades serão partilhadas entre o burlador e o burlado, com vista a desencorajar atos de corrupção dentro da corporação. Desta vez, quando queixa contra o burlador torna-se o arguido. Depois disso, também o próprio indivíduo que foi burlado tem de responder, primeiro por desobediência aos apelos da Polícia da República. Seguir, tem que dizer onde que ele arranjou o dinheiro. Se está à procura de emprego, ainda tem dinheiro para oferecer burladores? Como é que se explica? Então ele tem que dizer ao Estado, ao Ministério Público, por que desobedeceu o apelo da Polícia da República de Moçambique. E onde arranjou o dinheiro, se ainda está no processo da procura de um emprego. Temos que ter responsabilidades partilhadas. O primeiro arguido é o burlador. A seguir, o próprio burlado passa a ser arguido. Dois crimes têm que responder. Desobediência, mas tem que explicar a proveniência do dinheiro que ele está a entregar facilmente a um burlador, depois de tanto apelo. De recordar que o Ministério do Interior, da Educação e da Saúde figuram na lista dos setores que mais corrupção se pratica no país. Jornalista Manassa Mahando da nossa redação e a nota dando conta de que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela aos jovens a não se deixar levar pelos burladores em troca da vaga para o ingresso às fileiras da corporação. Rádio Sem Fronteiras News. A Direct Aid Association entrega 50 toneladas de produtos da primeira necessidade ao Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado para as vítimas dos ataques armados terroristas. Trata-se de arroz, óleo alimentar, sabão, massa esparguete e farinha de milho que esta quarta-feira a Direct Aid Association, através do diretor nacional Maquim Ahmad Muhammad, entregou ao governador de Cabo Delgado para fazer chegar às vítimas do terrorismo, o qual disse na ocasião que a sua instituição continuará a prover ajuda aos necessitados com vista a minorar o seu sofrimento. E estamos aqui a representar essa organização, também não é para a última vez, e nós também achamos para voltar mais dar ajuda para pessoas necessitadas. O governador de Cabo Delgado disse por seu turno que o movimento de angariação de apoios às vítimas do terrorismo continua porque cada vítima tem necessidades específicas. Continuaremos a mobilizar cada vez mais parceiros a fim de respondermos às necessidades específicas da população deslocada que tanto precisa e merece o nosso amparo e carinho. Palavras de Valigi Tawabo, governador de Cabo Delgado, e o comprometimento na angariação de donativos para as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado.
Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte, desenvolvemos a página das notícias. A seguir, vamos inserir estas e outras matérias. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela ao regresso da população de Kisanga às suas zonas de origem. Bernardino Rafael falava esta quinta-feira em Pemba, durante o seu discurso da parada que marcou a entrega de 11 viaturas para reforçar a patrulha com vista ao reforço da ordem e tranquilidade públicas nos distritos de Muidumbe, Nangade, Mocimba da Praia, Palma e Kisanga e outras para o mesmo efeito ao longo da Estrada Nacional número 380. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique disse, por outro lado, reconhecer o desafio que a população vai encontrar no terreno, sobretudo devido à destruição das residências, celeiros de produção por terroristas e à degradação das vias de acesso, mas acredita na capacidade do povo e prometeu reforçar a presença dos homens de lei e ordem para estancar quaisquer atos que atentem contra a circulação normal de pessoas e bens. Numa outra abordagem, o inspetor-geral da Polícia assegurou igualmente o reforço da patrulha ao longo da Estrada Nacional número 380, concretamente nos troços Awase, Mocimba da Praia, Awase Moeda, Macomia Awase, Mocimba da Praia, Palma e Namaua, Nangade, com vista à reposição da ordem e tranquilidade na região norte e centro da província de Cabo Delgado. Ainda o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apelou aos jovens a não se deixar levar pelos burladores em troca da vaga para o ingresso às fileiras da corporação. O apelo do Bernardino Rafael acontece numa altura em que decorrem em todo o território nacional inscrições para as vagas a membros da PRM. Rafael disse que os jovens não podem e nem devem compactuar com os atos de corrupção e alertou em caso de atos ilícitos aliados à corrupção, as duas partes serão responsabilizadas. O inspetor-geral da PRM alertou ainda que este ano as responsabilidades serão partilhadas entre o burlador e o burlado, com vista a desencorajar atos de corrupção dentro da corporação. Outras notas da atualidade. Os deslocados que vivem no centro de reassentamento de Marocani, na província de Cabo Delgado, queixam-se da falta de medicamentos no posto de saúde local, onde também não existe algum material médico básico para auxiliar os agentes de saúde. Alguns deslocados do centro de reassentamento de Marocani estão preocupados com a frequente ruptura de estoque de medicamentos no posto de saúde local, que atualmente não tem capacidade para internamentos e realização de partos. O presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu esta quinta-feira ao lançamento da campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para 2023 e 2025. O lançamento da candidatura acima referida, que teve lugar no Centro Internacional de Conferência e Joaquim Chissano, segue-se a decisão nesse sentido tomada há cerca de um ano pelo governo de Moçambique, iniciativa que recebeu o endosso da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADC e da União Africana. As eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas terão lugar durante a 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, em junho de 2022. Ainda esta quinta-feira, o Presidente da República recebeu no gabinete da Presidência da República cartas e credenciais do alto comissário designado da República Federal da Nigéria, Yamam Muhammad Musa, embaixador designado da República de Zimbábue, Vitor Matemandanda, embaixador designado do Reino de Noruega, Akon Gran Johansson, embaixador designado de Burkina Faso, Omaro Maaiga, embaixador designado da República Islâmica do Irão, Mehdi Agafar, embaixadora designada da Ucrânia, Abra Vitória Lubov, alto comissário designado da República do Ghana, Alexander Grant, e o alto comissário designado da República de Namíbia, Nicholas Ricon. Na arena internacional, juiz suspende 2 processos contra Lula da Silva na Lava Jato. Um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro suspendeu na terça-feira 2 investigações sobre o ex-presidente Lula da Silva na Justiça Federal em Brasília, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada pelo magistrado Ricardo Lewandowski e diz respeito aos processos que investigam doações de construtora Obedrecht ao Instituto Lula e a compra de um terreno para a sede da instituição e de um apartamento em São Bernardo de Campo, no estado de São Paulo. Escreve Notícias ao Minuto. Com a suspensão, o juiz impede que os casos sejam retomados depois da decisão do Supremo que considerou a Justiça de Curitiba incompetente para processar e julgar os casos que envolvem o ex-presidente brasileiro e de ter considerado o então juiz de Lava Jato, Sérgio Moro, parcial na condenação do histórico líder do Partido dos Trabalhadores. Por último, amigo ouvinte, saiba que participantes da Assembleia Geral da ONU terão de apresentar certificado de vacinação contra a Covid-19. Os governantes e diplomatas que vão participar na Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana em Nova York deverão apresentar certificado de vacinação segundo as regras daquela cidade. A medida anunciada pelas autoridades norte-americanas já está a ser alvo de contestação pelos membros da agremiação. A decisão de apresentação de certificado de vacinação contra a Covid-19 para aceder ao complexo da Organização das Nações Unidas foi anunciada pela Câmara Democrata de Nova York, que mandou uma carta ao presidente da Assembleia Geral da agremiação, Abdullah Shahid, informando sobre a medida. Segundo a Comissão de Saúde da cidade nova-iorquina, Dov Shock
citado pelas Notícias ao Minuto, o complexo da ONU é um centro de convenções sujeito às mesmas regras da maioria dos espaços fechados para atividades. Amigo ouvinte, com esta nota internacional, dando conta de que participantes da Assembleia Geral da ONU terão de apresentar certificado de vacinação contra a Covid-19, marca o Rádio Sem Fronteiras News desta quinta-feira, 16 de setembro de 2021, seu ponto final. Mas antes vamos recapitular o principal assunto que mereceu destaque neste jornal. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique apela ao regresso da população de Kisanga às suas zonas de origem. Ponto final. Luciano Bernardo João é o técnico que esteve na sonorização e mesa de montagem. Na edição e apresentação de Rádio Sem Fronteiras News desta quinta-feira, esteve a cargo de Rui Celestino Ninja. Gratos pela atenção dispensada neste espaço de antena. Nós voltaremos numa próxima ocasião. Se Deus quiser, continue a precaver-se da Covid-19, porque é realidade e os casos cada vez mais estão a subir. A sua saúde interessa-nos. Fique bem e boa semana laboral. Rádio Sem Fronteiras News.